Mais uma vez, olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre as alterações à prescrição terapêutica. Este webinar vai ser exclusivamente aqui sobre o MyMU, uma agenda muito rápida para partilhar convosco. Vamos começar por nos apresentar, fazer uma breve apresentação do tema, explicar aqui os principais objetivos, as notas mais importantes, alguns disclaimers relevantes para este tema, fazer os principais destaques e depois vou passar a palavra à minha colega Sara, que vai fazer uma explicação e demonstração destas alterações no MyMU. Terminamos então, como já tinha referido, com um momento de perguntas e respostas. Coloquem então as vossas perguntas através do chat, podem ir colocando ao longo do webinar, depois no fim nós passamos à resposta de todas as perguntas. E terminamos com um questionáriozinho de satisfação que podem fazer quando vos for conveniente, peço desculpa. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, o meu nome é Carolina Aguiar, sou responsável de marketing da Medicine One e vou estar aqui convosco no webinar, que espero que gostem bastante. E a minha colega Sara vai estar também connosco, aqui a nossa oradora principal hoje, é especialista em M1 também há já vários anos, e vai estar a explicar-nos as alterações à prescrição terapêutica. Ora então, porque estas alterações à prescrição terapêutica no MyMU? Saiu uma portaria, a portaria número 263, agora em 2023, que define regras de prescrição eletrónica de medicamentos. Ora, as normas relativas à prescrição de medicamentos foram então alteradas, isto de maneira a simplificar o processo de renovação de receitas médicas e libertar o médico também de algumas tarefas administrativas. O MyMU, como solução de prescrição eletrónica em conformidade, foi otimizado então, aliás, está a ser otimizado para que as novas regras de caracterização da prescrição, de acordo com o tipo de prescrição, a receita e duração do tratamento, sejam então cumpridas para que esteja tudo nos conformes e tudo de acordo com a legalidade e com os pedidos da SPMS. Ora, quais são então os principais objetivos desta portaria, destas novas alterações? Em primeiro lugar, a simplificação do processo de renovação de receitas médicas, ou seja, tornar o processo menos burocrático e mais simples. Libertar também o médico de tarefas administrativas, otimizando assim o seu tempo, tornando o seu tempo mais rentável e melhorando também a sua qualidade de tempo com o utente. Depois também desburocratizar aqui o acesso do utente aos medicamentos prescritos, facilitar aqui um bocadinho esse mesmo acesso e, finalmente, reforçar a informação transparente e rigorosa tanto a médicos como aos próprios utentes. Queremos fazer aqui alguns disclaimers, algumas notas importantes sobre esta portaria. Então, as alterações serão faseadas, estas alterações à prescrição. A primeira a fase trará então alterações na caracterização da prescrição apenas. Em breve vamos ter informações sobre as próximas fases e depois, claro, partilharemos convosco. Estas alterações previstas são da exclusiva responsabilidade da SPMS, é muito importante referirmos isto, ou seja, nenhuma das alterações que vamos referir hoje é da nossa responsabilidade como Medicine One, foi tudo previsto pela SPMS. O MyMU foi então e está a ser então otimizado para dar resposta às alterações na caracterização da prescrição, que correspondem então a esta primeira fase prevista pela SPMS. Essas alterações à prescrição, isso também é bastante importante, serão aplicadas automaticamente a quando do update da nova versão, sobre o qual também vos daremos informações logo que tenhamos. Em relação então aqui a estas alterações da primeira fase, quais são os principais destaques? Ora, em primeiro lugar, as regras para definição da posologia foram alteradas, sendo obrigatório indicar, aliás, a quantidade, a unidade de toma e a frequência. Depois, por outro lado, a validade da receita vai diferir de acordo com a tipologia. Tratamento de longa duração ou, se for um tratamento de curta duração. Também o número de embalagens vai aqui ser calculado de uma forma diferente. O número de embalagens prescritas é calculado automaticamente, tendo em conta a posologia e a própria duração definida. E caso o número de embalagens ultrapasse o valor recomendado, pode ser necessário ali uma justificação por parte do médico. Mas a minha colega Sara já lá chegará e agora aproveito também para lhe passar a palavra para a parte da explicação e da demonstração de como vão funcionar estas alterações no vosso MyMU. Obrigada, Carolina. Boa tarde a todos. Como a Carolina referiu, o meu nome é Sara e vou então agora demonstrar na prática como é que estas alterações se vão verificar
no MyM1. Relembramos que estas alterações não são para já, portanto vão-se verificar após a atualização de versão do MyM1, que será comunicada dentro em breve a data. Para já, vou partilhar aqui o meu ecrã para começarmos então com a demonstração. Penso que já estarão a ver. Portanto, o que eu tenho aqui é o ecrã inicial do MyM1 e para já eu vou entrar no módulo de consulta. Então, eu entrei dentro de um processo clínico do utente e o que acontece é que ele vai já aparecer por defeito porque eu já estive a trabalhar durante esta sessão de trabalho com este utente. Vou entrar no item da prescrição e até aqui não há qualquer alteração, como estamos a ver. E dentro da prescrição entrar aqui no separadorzinho das receitas emitidas e clicar no inserir registro para despoletar a janela que me vai permitir então emitir uma nova receita. Até aqui não há também qualquer diferença e relembro também que o início de uma nova prescrição pode ser iniciado tanto pelo processo clínico, que foi o fluxo que vimos, que eu demonstrei, mas também através da própria janela de consulta. Portanto, no momento em que estamos a registrar uma consulta, a janela de SOP, a prescrição, portanto, a janela em que vai ser emitida uma nova receita, pode ser despoletada através de lá. Para já eu vou aqui cancelar, porque não tenho neste momento como fazer a minha autenticação, mas esta janela também já conhecem e não tem alterações. Iria permitir-vos fazer a autenticação através do cartão da Ordem dos Médicos ou do cartão de cidadão, para depois poderem então emitir a receita. Ok? Já vou fechar. Vou colocar aqui na área de pesquisa de simpósio terapêutico e pesquisar então um medicamento. Pesquisa o medicamento, vamos selecionar aqui a linha. E clicar em selecionar. Selecionamos aqui dentro dele então o pretendido e clicamos em prescrever. É aqui então nesta janela, na caracterização da prescrição, que vamos então verificar as primeiras alterações. Portanto, as grandes diferenças desta primeira fase da implementação da portaria número 263 de 2023 vão ser verificadas aqui nesta janela. Primeira de todas, a nomenclatura do medicamento, portanto, onde podemos identificar está mais saliente, para que possa de alguma forma ser identificado face à restante informação. Portanto, o nome tem algum destaque quando entramos nesta janela. Depois, logo abaixo, portanto, na área imediatamente abaixo do nome, o que vamos ter é duas formas de definir a posologia. Uma primeira, que para já está bloqueada, que se chama a posologia abaixo selecionada. Quando iniciarmos uma nova prescrição, vocês não vão ter qualquer informação deste lado. Isto porquê? Porque como a caracterização da prescrição tem novas regras, esta área vai aparecer vazia por defeito após a atualização. Vai ser alimentada assim a partir do momento em que forem gravadas novas posologias, portanto, a partir do momento em que definem uma nova posologia e emitem uma receita com essa posologia definida, elas passam a estar aqui listadas abaixo para que possam ser selecionadas e, de alguma forma, poupar alguns cliques em prescrições futuras. Portanto, numa primeira fase, não tendo qualquer informação, o que acontece é que temos que seguir com a prescrição através da opção outra posologia, sendo que há alguns campos obrigatórios, a Carolina mencionou-os e, em termos de ecrã, no MyMU eles vêm identificados com a corzinha que identifica os campos obrigatórios, esta cor meio alaranjada, e quais são esses campos? A quantidade, a unidade de toma, aqui a unidade de toma corresponde à forma farmacêutica do medicamento. Esta forma farmacêutica vai ser obtida automaticamente e, portanto, o campo já vai estar preenchido. Depois tem um outro terceiro campo, que é de preenchimento obrigatório, que corresponde à frequência. Ao clicar aqui na setinha para baixo, o que vamos ter então é agrupadores que têm informação sobre quais as opções que podemos selecionar para a frequência. Relembro que estas opções aqui listadas estão de acordo com os catálogos fornecidos pela SPMS. Portanto, nós agora selecionaríamos aqui uma hora, por exemplo, de 8 em 8 horas. Há mais campos aqui para definir outra posologia e eu vou salientar dois, nomeadamente a duração e a unidade de tempo. Isto porquê? Porque quando o medicamento que estamos a prescrever é de curta duração,
como é o exemplo que temos aqui selecionado, é necessário definir a duração e também a unidade de tempo para que aqui o número de embalagens seja calculado de forma automática. Portanto, se eu aqui colocar, por exemplo, já está de 8 a 8 horas e vou pôr durante 10 dias, vimos que o número de embalagens atualizou de forma automática para 2. E, portanto, sempre que estivermos a prescrever, aqui tendo em conta, então, o que definimos na quantidade, frequência, duração e unidade de tempo, o número de embalagens vai ser calculado de forma automática. Há algumas regras para este cálculo, mas já vamos ver mais à frente também, especificamente para um medicamento de cada tipo, curta duração ou longa duração. Antes de adicionar este medicamento à receita, dizer também que a validade da receita, como a Carolina mencionou, vai ter valores diferentes consoante a duração do medicamento e, portanto, neste caso, como o medicamento que estamos a adicionar à receita corresponde a um medicamento de curta duração, a validade da receita é de 30 dias. Este campo não é editável, a informação aparece sempre de acordo com o medicamento que está a ser prescrito. Ora, vamos adicionar esta receita e eu vou novamente pesquisar um medicamento de curta duração. Isto porquê? Como eu tinha salientado, quando estávamos a caracterizar o medicamento anterior, há algumas regras para o cálculo automático do número de embalagens. E, portanto, agora vamos ver quais são elas quando o medicamento que estamos a prescrever é de curta duração. Portanto, como vimos, quantidade e unidade de toma são de preenchimento obrigatório, o valor pode ser aqui alterado. A frequência vamos definir de acordo com as listagens, portanto, com o catálogo fornecido pela SPMS. A duração. O que é que aconteceu neste caso? O medicamento é de curta duração e o número de embalagens, calculado de forma automática, é superior ao valor legalmente recomendado. E esse valor corresponde a 2 embalagens ou 4 embalagens se os medicamentos forem unidose. Volto a relembrar que estes valores recomendados são para medicamentos de curta duração. Portanto, quando o valor recomendado é ultrapassado, o cálculo automático vai fazer o cálculo de forma a que seja apresentado um valor superior. No entanto, portanto, não tem que ser colocado aqui este valor superior de forma manual. No entanto, sempre que o valor é ultrapassado, é necessário justificar. E, portanto, aqui o campo de justificação passa a estar disponível e, neste momento, também é de preenchimento obrigatório. Porquê? Porque o número de embalagens ultrapassa o valor legalmente estabelecido como recomendado. Nestes casos, podemos selecionar uma de 2 opções para justificar. Ou é a posologia, portanto, é a posologia que faz com que o número de embalagens seja alterado, seja superior, ou então uma ausência prolongada do país. Ressalvo que o número de embalagens não deixa de ser um campo editável. Portanto, por algum momento, o número de embalagens foi calculado de forma automática, ainda assim, cabe sempre a decisão final de qual é o número de embalagens a prescrever ao médico prescritor. Podemos adicionar à receita. E, portanto, antes de adicionar, relembrar então que as regras que vimos específicas para medicamentos de curta duração têm a ver aqui com o cálculo automático do número de embalagens, ou seja, quando o valor é ultrapassado, quando o valor calculado de forma automática é superior a 2 embalagens ou 4 embalagens quando o medicamento é unidose, vai ser necessário justificar a prescrição. Ainda há outra questão relacionada com a validade da receita. Como esta é uma receita sem papel, é o exemplo que estamos a ver, e o número de embalagens estabelecido legalmente foi ultrapassado, a validade da receita passou para 12 meses. Portanto, a validade da receita de medicamentos de curta duração é 30 dias, passa para 12 meses, nos casos excepcionais em que o número de embalagens é superior ao legalmente recomendado. Vou adicionar a receita. E agora mostrar um exemplo de um medicamento de longa duração. Selecionamos, vamos selecionar a linha pretendida, para escrever.
Está aqui um caso de uma interação, ainda assim vamos querer prescrever. E na janela de caracterização voltamos a ter a informação que vimos até agora, portanto, quantidade, unidade de tome, definimos a frequência. Neste caso, como é de longa duração, não precisamos nos preocupar com definir a duração e a unidade de tempo. Assim que definimos a frequência, o número de embalagens vai ser calculado de forma automática. Como se trata de um medicamento de longa duração, a validade é de 12 meses e, independentemente do número que nos seja apresentado no campo número de embalagens, não é solicitado em nenhum momento a justificação. Inclusive, não é solicitada a justificação se o valor sugerido for alterado de forma manual. Retificada toda a informação, podemos então adicionar à receita. Também relembrar que não deixam de aparecer avisos, está bem? Portanto, o número de doses de embalagens finitas não é suficiente para escolher a posologia. Ainda assim, vamos confirmar. Sim. Por último, independentemente de ser um medicamento para tratamento de curta duração ou um medicamento para tratamentos de longa duração, há casos em que a embalagem sugerida, portanto, o valor de embalagens sugeridas vai ser sempre igual a 1. E quais são eles? Vamos aqui adicionar mais um exemplo. Esta linha vamos prescrever. Voltamos aqui a ter um aviso de interação, ainda assim vamos prescrever. Portanto, como eu disse, há casos que, independentemente de ser um medicamento para tratamentos de curta duração ou para tratamentos de longa duração, o cálculo automático vai sempre sugerir uma embalagem. E quais são esses casos? Quando na frequência está selecionada qualquer uma das opções no agrupador SOS, portanto, qualquer uma das opções que corresponde a SOS vai fazer com que no número de embalagens seja sempre calculado de forma automática uma embalagem. E aqui, no agrupador misto, se for selecionada a opção por fusão ou agora. Portanto, relembro, quando no campo de frequência é selecionada uma opção que corresponde a SOS, a perfusão ou agora, o cálculo automático de embalagens vai sempre sugerir uma embalagem. Vou por agora. Depois há ainda outro caso, que é quando na unidade de tempo, independentemente dos valores que estão definidos, na quantidade, unidade de toma ou frequência, na unidade de tempo, se for selecionada a opção até final de embalagem ou até melhoria dos sintomas, portanto as duas últimas, estas opções também vão fazer com que o cálculo automático das embalagens corresponda sempre a uma embalagem, não pode ser superior. Portanto, temos aqui mais um exemplo e podemos adicionar à receita. A partir daqui, poderíamos então avançar com a emissão. Neste caso, como o tipo de receita que estamos a emitir é sem papel, o que acontece é que vai ser emitida apenas uma receita, independentemente dela ser constituída por linhas com validades diferentes. Isto porquê? Porque a validade é atribuída linha a linha. Medicamentos para tratamentos de curta duração têm uma validade de 30 dias, exceto se esse medicamento de curta duração tiver um número de embalagens superior a 2 ou 4 embalagens, em que neste caso o medicamento de curta duração também vai ter uma validade de 12 meses, linhas de tratamentos de longa duração vão ter uma validade de 12 meses. Ora, embora não vamos demonstrar, quero apenas referir que nos casos das receitas materializadas, ou seja, quando o tipo da receita corresponde aqui a SNS eletrónica, há algumas regras diferentes. E quais são essas regras diferentes? Quando o medicamento corresponde a um tratamento de curta duração, o cálculo automático nunca vai sugerir um valor superior a 2 embalagens ou 4 embalagens. No entanto, esse valor pode ser alterado manualmente. Depois, no momento em que está a ser emitida uma receita materializada que seja constituída por medicamentos com validades diferentes, aí sim já vamos ter a emissão de 2 receitas.
Ou seja, eu tenho aqui um exemplo em que na janela de emissão de receita eu coloquei alguns medicamentos de curta duração e, portanto, que iam ter uma validade de 30 dias e alguns medicamentos de longa duração em que a validade já correspondia a 12 meses e a receita era materializada. No momento em que emiti, foram então impressas duas receitas, uma com validade de 30 dias e que inclui todos os medicamentos de curta duração, uma segunda com validade então de 12 meses, em que inclui todos os medicamentos de longa duração. Por último, o MyM1 permite a renovação de receituário, seja ele de receituário crónico ou de algumas receitas que já tenham sido emitidas anteriormente. E, portanto, isto significa que as receitas emitidas vão continuar disponíveis para ser renovadas após a atualização. O que é que vai acontecer? É que se nós renovarmos uma receita que não cumpre as regras, estas novas regras implementadas pela portaria número 263, o MyM1 vai nos alertar para isso. Portanto, eu vou renovar esta receita. Aqui vou cancelar novamente. Também vou fechar este aviso, ok? E temos aqui então a indicação de que os seguintes campos são de preenchimento obrigatório e não estão definidos porque a receita que estamos a renovar não correspondia, então não cumpria estas novas regras. O que é que vai acontecer? É que quando fecharmos o aviso, ficamos na janela de caracterização para que seja feita então a caracterização desta podologia em conformidade com as novas regras. Quando voltarmos a renovar esta receita, uma vez que a podologia já foi definida em conformidade, já não volta a aparecer nem o aviso, nem a janela, porque o que vai buscar é a informação que nós registramos neste momento. Antes de concluir, dizer também que quando a receita inclui vários medicamentos, vai ser apresentado um alerta e a janela de caracterização para cada um dos que não cumpra. Portanto, se forem 3, o aviso vai ser apresentado 3 vezes e a janela de caracterização também 3 vezes e convém sempre retificar aqui qual é a indicação, qual é o nome do medicamento que está a ser caracterizado naquele momento. Passo agora a palavra à Carolina para entrarmos no momento de questões que possam ter. Muito obrigada, Sara. Obrigada pela tua explicação. Vamos passar então outra vez aqui à apresentação. Vamos só aqui um segundo. Tenho um problema com a minha partilha. Ora, eu penso que já estejam a ver de novo. Sim, Passemos Carolina. então, passemos então, obrigada. Aqui ao momento, antes de passarmos, aliás, aqui ao momento de perguntas e respostas, só para vos informar como aplicar estas alterações no MyM1. Nós vamos lançar em breve uma atualização para o vosso MyM1. Após esta atualização, as alterações à prescrição estarão automaticamente disponíveis, ok? Irão receber uma comunicação a avisar da atualização do MyM1, quando vai ser, ou a disponibilização da nova versão, e claro, depois poderão contar com a ajuda do suporte em caso de todas as dúvidas, como sempre. Agora sim, passamos para o nosso Q&A. Então, pedimos de novo que coloquem as vossas questões através do chat e, enquanto colocam as vossas questões, enquanto as formulam, eu e a Sara vamos passar aqui a um momento em que temos algumas questões frequentes e vamos respondê-las desde já. Sara, na mesma prescrição, podem ser incluídos medicamentos dos dois tipos de tratamento? Sim, portanto, ao compor uma prescrição, nós podemos sempre incluir medicamentos de curta duração e de longa duração. A diferença vai se refletir no momento em que é emitida a receita. Se for uma receita desmaterializada, portanto, uma receita sem papel, o que vai acontecer é que a validade é atribuída linha a linha e, portanto, é emitida apenas uma única receita. Quando a receita é materializada, portanto, quando é com papel e no MyM1 corresponde ao tipo SNS eletrónico, no momento da emissão vão ser emitidas duas receitas diferentes. Uma com validade de 12 meses, que inclui todos os tratamentos que são de longa duração, e uma outra com validade de 30 dias, que inclui todos os medicamentos que são para tratamentos de curta duração. Obrigada. E deixa de ser possível então definir a posologia em texto livre?
Sim, como vimos na janela de caracterização, ao definir a outra podologia, esse é um campo que deixa de estar disponível, até porque não era possível fazer o cálculo automático do número de embalagens, sem que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos e, portanto, de acordo com as indicações da SPMS e para que sejam cumpridas todos os requisitos, previstos na portaria, deixa de ser possível então, indicar a posologia em texto livre. No entanto, continua disponível o campo de observações ou instruções para o utente, onde qualquer complemento à receita pode ser digitado e desta forma, também através de texto livre. Muito obrigada. E o número de embalagens sugeridas pode ser alterado? Sim, o número de embalagens sugerido pelo cálculo automático pode ser alterado, independentemente da receita que está a ser emitida, ser de um medicamento de curta duração ou de longa duração. Perfeito. E é possível definir posologias preferenciais, aliás? Para já ainda não. Portanto, quando a prescrição está a ser feita com a definição da posologia através da opção a posologia abaixo selecionada, as listagens, portanto, as opções que lá estão listadas correspondem sempre a posologias que já foram definidas para algum momento de prescrição. Hum, Essa possibilidade de definir as preferenciais está prevista para uma próxima fase, não foi possível ainda incluir essa funcionalidade nesta versão. Muito obrigada, Sara. Antes de passarmos aqui às questões dos nossos participantes, dizer-vos só a todos que a nossa colega Andreia também está connosco hoje. Ela esteve presente nas reuniões com a SPMS, por isso, se houver assim alguma dúvida mais específica, vai ser ela a responder. Olá, Andreia, desde já. Então, vou passar aqui às nossas perguntas. Temos aqui uma questão que diz: porquê prescrever a Torva, eu penso que seja a Torvastatina, 10 de 14 comprimidos, quando existe de 60 comprimidos e o tratamento é de longa duração? Foi apenas um exemplo, portanto, eu não olhei a esse pormenor de qual era a linha que estava a selecionar e aqui coube apenas como exemplo para vermos quais eram as regras aplicadas na janela de caracterização. Não quer dizer que o exemplo que vimos seja o mais indicado, até porque eu não tenho esse conhecimento para dizer o que é que devem ou não prescrever. Obrigada, Sara, claro que sim. Temos aqui uma questão da doutora Helena que nos pergunta: seria possível explicar melhor a escolha da unidade de tempo? Eu vou partilhar aqui o ecrã novamente. Claro, força, vou parar a minha partilha. Portanto, quando está a falar da unidade de tempo, é só aqui esta caixinha. Portanto, este campo que diz unidade de tempo. Portanto, como vimos, a quantidade, a unidade de toma e a frequência, são de preenchimento obrigatório. Aqui a duração e a unidade de tempo são de preenchimento facultativo, sendo que esta informação vai ser, utilizada quando o medicamento é de curta duração para fazer o cálculo automático. E aqui ressalvar que, é o mesmo uma indicação da SPMS que sem a duração e a unidade de tempo preenchidas, não possa ser calculado o número de embalagens. Portanto, o que acontece é que aqui vamos ter algumas opções, listadas, portanto, na duração, quando temos 1, significa que na unidade de tempo, se é dias, significa que esta prescrição é para X dias. Depois, por aí adiante, X semanas, X meses, X anos. Depois temos umas outras opções, que é uma duração prolongada, a medicação é para ser, realizada até à próxima consulta, ou então as 2 últimas, e estas foi aquelas que eu mencionei que, quando selecionadas, o número de embalagens, indicado de forma automática vai ser sempre igual a 1, se é só até ao final da embalagem ou se é até a melhoria dos sintomas. O campo unidade de tempo, então, não é de preenchimento obrigatório, ainda assim vai ter impacto no cálculo depois do número de embalagens. Muito obrigada, Sara. Vou voltar aqui à minha partilha. Vamos então aqui continuar. Aqui a doutora Marta questiona: o doente pode levantar mais que uma caixa ao mesmo tempo? Como fazer com as vendas suspensas? Aqui eu vou pedir a ajuda da Andreia, por favor. Pronto, isto aqui já tem a ver com regras da farmácia, não tanto com regras do software de prescrição. Ou seja, nós implementámos tudo aquilo que tinha a ver com a parte de prescrição de medicamentos. Depois, esta questão de poder levantar uma caixa ao mesmo tempo, a questão de fazer as vendas suspensas, isso já é da lado da farmácia. Assim que nós tenhamos conhecimento, não terá alterado. Mas pronto, mas isso só mesmo junto das farmácias, sinceramente. Muito obrigada, Andreia. Obrigada pelo teu esclarecimento.
Vamos aqui aguardar, ver se surgem mais questões. Entretanto, enquanto estamos a fazer este compasso de espera, aproveito para relembrar que nós vamos informar depois via e-mail, quando a sessão estiver disponível também no nosso YouTube, para que possam rever. Vamos enviar também o link para a documentação, ou seja, depois podem consultar tudo e também tirar dúvidas através daí, claro. Temos aqui mais uma questão do Dr. Carlos, que questiona: e no caso da prescrição de tiras e lancetas, por exemplo, usa-se o SOS, certo? Andreia, A verdade, também. Desculpa. sim, pronto. A verdade é que, a nível da medicação que vocês prescrevem, a forma como a prescrevem, pronto, isso tem que ser realmente o prescritor que sabe como fará. Se até à data usava o SOS, poderá continuar a usar o SOS. Já sabe é que, quando prescrever como SOS, só vai ser prescrita uma unidade. Eu não sei se vai ao encontro daquilo que foi perguntado. Pedimos aqui ao Dr. Carlos se mantiver aqui alguma questão para colocar no chat também. Informamos que a disponibilização da gravação vai ser feita entre hoje e amanhã, por isso também será bastante rápido para poderem verificar tudo. Também já temos a documentação pronta e, claro, que informaremos também via e-mail as comunicações que costumamos fazer, assim que a atualização esteja pronta e assim que tenhamos uma data para a atualização do vosso MyMU. Ora, como entretanto não temos aqui mais questões, vamos avançar. Se entretanto surgirem questões, eu volto aqui um bocadinho atrás só para termos a certeza que fica tudo respondido. Ora, muito bem, concluindo o nosso webinar, eu peço aqui à Sara que coloque o link para o questionário de avaliação do webinar aqui no chat da nossa conversa. Gostaríamos muito de pedir a vossa colaboração no preenchimento. É um pequeno inquérito de satisfação, tem apenas uma questão. Podem aceder agora através do link enviado no chat ou através da ligação que também enviaremos por e-mail. Agradecemos muito a vossa presença neste webinar. Agradeço também à Sara e à Andreia que estiveram aqui connosco hoje e esperemos que tenha sido muito esclarecedor. Encontramos-nos, como sempre, disponíveis através de todos os canais habituais, através do nosso suporte e sempre que tenham alguma dúvida podem contar connosco. Obrigada por tudo.